Boa tarde, meus queridos ouvintes, seguidores do canal. O versículo que eu vou ler hoje é Lucas 9, o verso 35. Diz assim, ó. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Aqui, meus irmãos, é no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, aonde apareceu, Jesus se transfigurou para os discípulos. Se transfigurou. Mas eu quero, antes de eles entrar no Monte da Transfiguração, antes deles entrar no Monte da Transfiguração, eles subir para o Monte da Transfiguração, Jesus fez uma pergunta para os discípulos, porque estava todo mundo dizendo que, Jesus disse assim, as multidão diz quem eu sou quem, as multidão. Aí o discípulo falou, eles estão dizendo aí que o senhor é o João Batista que ressuscitou, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas. Jesus perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus admoestou ele, dizendo assim, não diga nada para ninguém, Pedro, não diga nada para ninguém. Por quê? Porque é necessário antes de nós começar a pregar o evangelho, de Pedro, os apóstolos começar a pregar o evangelho. Ele disse assim, porque é necessário antes que o Filho do Homem padeça pelas mãos dos líderes religiosos, dos fariseus, e venha ser assassinado e ressuscite no terceiro dia. Né? E ressuscite no terceiro dia. E por que? Aí Jesus começou a dizer, não é necessário, porque aí Jesus começou a dizer também, é porque aquele que quiser seguir após mim, o assunto era esse, meu irmão, o contexto era esse. Antes de chegar nesse versículo que eu li, né? Que é a voz de Deus saindo do céu e dizendo, esse é meu filho, aí ele ouvi. Então o assunto era esse, então ouça, o assunto era esse. E aí Jesus disse, porque aquele que quiser seguir após mim, me acompanhar, Jesus primeiro falou da morte dele, estou indo morrer. Aquele que quiser vir me seguir, eu estou indo, vou morrer para me ressuscitar, vou para o céu. Aquele que quiser vir atrás de mim, morra também. Jesus disse que o caminho era esse, meu irmão, é a morte. Né? Que aí, vamos morrer todo mundo. Aí, morrer para si mesmo. Né? Jesus disse assim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida aqui, achá-la-á. Aquele que perder a sua vida, abandonar os prazeres, abandonar a ostentação, abandonar, não ficar de hoje só nos bens materiais presentes. E aquele que perder a sua vida aqui, achá-la-á. E aquele que achar a sua vida aqui, ficar de hoje só nas ostentação, ficar de hoje só nos bens materiais presentes, perdê-la-á. Quem disse não foi eu não, meu irmão. Quem disse aqui foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Viu? Então ele diz, aquele que perder a sua vida aqui, por amor de mim, quem é Jesus? Jesus é a verdade. Para nós andar na verdade, meu irmão. E a verdade, vocês sabem que ela dói. Dói. Já ouvi muitas verdades que me machucou. Mas é assim mesmo. Verdade dói. Só que a verdade meu irmão, a verdade liberta, cura, transforma. Então Jesus é a própria verdade. E aí ele diz, aquele que quiser seguir após mim, negue-se si mesmo, toma a sua cruz, porque aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele naquele grande dia. Eu vou me envergonhar quando eu vier na glória, junto com meu pai e os anjos. Junto com os anjos. Eu vou me envergonhar naquele dia. Olha só, meu irmão, imagina só você, Jesus olhar para você e dizer, eu não te conheço naquele grande dia, eu nunca nem te vi. Parta de mim, maldito que pratica a iniquidade, Iniquidade é tudo que é desequilibrado. E a equidade é Jesus, é a verdade, é o equilíbrio. Então, o assunto era esse, meu irmão. E ele ainda disse mais, ele disse assim, olha, e alguns do que aqui estão não passarão pela morte, não morrerão, ele contando essa, alguns do que aqui estão não provarão a morte sem antes ver o reino do céu vindo com glória e poder. Jesus disse para os discípulos, olha, alguns de vocês que estão aqui não passarão por reino dos, não passarão pela morte. Isso aconteceu, meu irmão. Não passaram pela morte antes de ver o reino de Deus com glória e poder. E foi aonde eles viram, no Monte da Transfiguração. E eu pensei, mas Jesus não voltou ainda, eu meditando nesse versículo, né? Estudando. E aí eu pensei, não, mas
Eles viram o reino de Deus, viram Jesus transfigurado, brilhando, diz que eles brilhavam. Aí desceu Moisés e Elias. Ali, meu irmão, era a glória do reino do céu. Já era um prenúncio da glória, já era um começo já da glória de Deus, com poder. Aí os discípulos estavam lá e viram, Pedro, Tiago e João viram. Mais para frente, no Pentecoste, viram foi o poder do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo. Ali era o poder, viram a glória e o poder. Vira a glória e o poder. Entendeu? Vira a glória no Monte da Transfiguração, a glória do reino de Deus, né? E ouvir até a voz de Deus do céu, que já vão finalizar. E no Pentecoste vira o poder do reino de Deus. O vento, o som como de um vento veemente invadiu o ambiente lá no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2. E veja bem, meu irmão, quando a morte chegou no ano 70, lá em Jerusalém, quando Roma tomou aquilo tudo, que já tinha sido profetizado por Jesus. Jesus já tinha profetizado. Não veio aqui esse templo, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Vai ser tudo destruído. Jesus tinha profetizado a destruição do templo já, ó. Jesus disse que ia acontecer. Muitos discípulos estavam vivos. Os 12 discípulos de Jesus estavam vivos na época. E alguns foram mortos ali. Na destruição ali de Jerusalém. Tiago passou pelo fio da espada, né? Mas só que a palavra de Jesus se cumpriu. O que ele diz assim, ó. E alguns dos que aqui estão não provarão a morte sem antes ver o reino de Deus vindo com poder e glória. E aí, como eu falei, eles viram no Monte da Transfiguração, no Pentecoste. Viram o reino de Deus. Aqueles discípulos que ouviram essas palavras de Jesus. Então o assunto era a morte, meu irmão. O assunto era esse. E aí, lá no Monte da Transfiguração, o assunto ainda era morte. Quando desceu Moisés e Elias. Moisés e Elias veio confortar o coração de Jesus. Que nós sabemos, Jesus se angustiou lá no monte. Lá quando ele estava orando, a Bíblia diz que Jesus suou sangue. Suou sangue, meu irmão. E aí até Jesus às vezes precisa ser consolado. Fortalecido. Como nós. Jesus veio em carne, né, meu irmão? E aí Jesus tem um versículo na Bíblia que ele diz: Pai, minha alma está angustiada até a morte. Mas todavia seja feita a tua vontade. E aí os discípulos... E Jesus também dizia: Pai, o Senhor nunca tem me deixado só, porque eu sempre faço a tua vontade. Ele nunca deixa nós só, meu irmão, quando a gente faz a vontade dele. Então, Elias e Moisés estavam lá. O assunto da conversa, na hora que Jesus estava transfigurado, com o rosto brilhando, lá o assunto era esse. Olha, está chegando a hora de o Filho do Homem ser crucificado. O assunto era esse. Fica firme. Fortalece que nós vamos já estar junto no reino do céu. E aí, meu irmão, na hora que aí depois Moisés e Elias subiram para o céu, para a glória de novo, e a voz de Deus veio e disse assim: esse é o meu filho amado. A voz de Deus, não é a voz do Laílson não, meu irmão. Não é a minha voz não, foi a voz de Deus. E aqui, ó, que diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu disse, aí, e no versículo mais embaixo, aqui, ó, eu vou abrir para me dizer para você qual é o versículo. Ó, o versículo é o Lucas 9:36, diz assim, ó: e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Então, duas vezes aqui, Jesus mandou ele não contar nada para ninguém. Aqui ele já estava ciente, porque quando Jesus disse assim, agora eu finalizo, quando Jesus disse assim, ó, quando Jesus disse assim, e vocês, todo mundo está dizendo aí que eu sou um dos profetas, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus ordenou veementemente, Jesus mandou isso aí: não diz nada para ninguém. Não é hora ainda não, você não conta isso nada para ninguém. Porque é necessário, foi o que eu falei, isso aí, é necessário que eu vou morrer e ressuscite. E lá também, meu irmão, quando a voz de Deus veio e disse: esse é meu filho, a ele ouvi. A ele ouvi. E o versículo que eu acabei de ler aqui, no final, diz assim: os discípulos não contaram nada naquele momento para ninguém. Porque eles já estavam cientes que Jesus não queria, meu irmão, que as pessoas esperassem nele só para aquele tempo. Jesus não queria que as pessoas esperassem nele
só para hoje. A Bíblia diz que nós esperar em Deus, meu irmão, só hoje nós somos os mais miseráveis entre os homens. Se nós esperar em Deus, só para essa era, para esse presente século, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Então, e ele mesmo ensinou, ele disse, aquele que amar a sua vida aqui, perdeu, já era. Agora, aquele que perder a sua vida aqui por amor de mim, e da minha palavra, e do reino do céu, e do evangelho, esse achará. Que adianta ganhar o homem, ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Que dará o homem para entrar no céu? O que tu tem, meu irmão, para comprar o ingresso do céu? E outro, o ingresso do céu já foi comprado e pago por o sangue de Jesus. Amém? Comprado e pago. Então, meu irmão, é essa palavra que eu trouxe para você. Não é minha, é de Deus. É a palavra da Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. E tenha um ótimo finalzinho de domingo aí. Deus abençoe você e toda a sua família. E medita nessa palavra, viu? Abre sua Bíblia aí, vai lá nos versículos, vê se está na Bíblia mesmo. É isso aí, meu irmão. A obrigação sua, minha, é ver se o que o pregador falou está aqui, ó. Amém? Deus abençoe.